nosso prazer. Aleluia. Você pode se estrelar. Abra essa Bíblia, Romanos capítulo 2. Os nossos pensamentos, eles moldam quem nós somos. Os nossos pensamentos, eles afetam as nossas decisões, as nossas ações e o nosso destino. Os nossos pensamentos nos conduzem para onde Deus quer ou para onde o inimigo quer. Os nossos pensamentos, eles vão nos guiar para bons caminhos ou maus caminhos. Os nossos pensamentos podem nos levar muito além de onde estamos. E a Bíblia, ela vai nos ensinar que o pensamento, ele é poderoso. Se você continuar acreditando, como você sempre acreditou, você vai continuar agindo como você sempre agiu. Se você pensar, peraí, agora eu sou diferente, agora os meus pensamentos são outros, agora a minha mente é completamente moldada e mudada pelo Senhor, agora eu cumpro a vontade dEle. Então você começa a agir conforme a vontade dEle. Se você continuar agindo como sempre agiu, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, os teus pensamentos vão te fazer agir diferente. E a ação que você tomar para fazer algo diferente vai te fazer também ter resultados completamente diferentes dos resultados que você está tendo. E assim como nunca, você vai subir de nível, você vai mudar a história, o quadro da sua vida. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles moldam o seu destino. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado. Os nossos pensamentos, eles definem os nossos passos. Na verdade, quando nós somos crianças, a gente fica lá tentando dar alguns passos, mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, acho que a gente vai entendendo a mecânica de andar. E aí, a partir dos nossos pensamentos, a gente começa a ter mais noção das coisas. A partir dos nossos pensamentos, a gente consegue ter a noção de espaço. A gente consegue ter a noção de que tem um degrau. E aí, os nossos pensamentos, eles vão guiando os nossos passos. Dentre milhares de pessoas que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb, eles pensaram com fé e conseguiram alcançar a terra prometida. De milhares de pessoas que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros morreram durante os 40 anos no deserto. Os seus filhos conseguiram conquistar a terra, mas aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb. Por quê? Porque tiveram, dentre milhares de pessoas, um pensamento completamente diferente. Quando você lê Números 14, você vai ver que aqueles dois, eles decidiram pensar diferente. Aqueles dois, diante da promessa que Deus tinha dito para eles que eles iriam alcançar, diante do grande mistério que eles foram enviados por Moisés para avistar a terra prometida, 10 homens olharam e falaram assim: a terra tem gigantes, a terra é muito boa sim, porém impossível de alcançar, impossível de chegar lá. E aí acontece que aqueles dois olharam diferente e falaram assim: não, nós precisamos acreditar, porque se Deus, Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. E assim precisa ser na sua vida. Assim precisa você agir completamente diferente, dizendo: ei, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Deus quem falou, se foi Deus quem liberou a palavra sobre a minha vida, Ele irá cumprir e eu irei alcançar. Por mais que você pense: ei, eu sou o mais fraco da família, eu sou o mais pobre da minha casa, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades. Não, pense como Josué e Caleb. Enquanto aqueles homens
se olhavam como gafanhotos diante do inimigo. Aqueles homens, Josué e Caleb, se olhavam assim: peraí, foi o Deus Todo-Poderoso que nos prometeu, é aquele que tem o poder de abrir o mar, é aquele que tem o poder de enviar as pragas do Egito, é aquele que já mostrou grandes feitos por nós. Então nós iremos alcançar. Aleluia! Glória a Deus! Por favor. Thomas Edison, no seu pensamento positivo, ele conseguiu criar, inventar a lâmpada. E aí a grande frase de Thomas Edison é: eu não errei milhares de vezes, mas descobri milhares de formas de como não se faz. Muitas das vezes nós tentamos e no primeiro erro desistimos. Tentamos e na primeira falha nós falamos assim: não vai dar certo. Será que foi Deus mesmo quem falou? Será que foi Deus mesmo quem disse que eu iria alcançar? Muitas das vezes nós precisamos ter a fé desse homem, que tentando inventar algo, ele: poxa, eu errei 10.000 vezes? Não. Eu descobri 10.000 formas de como não se faz. Eu descobri 10.000 formas de que não dá certo. Mas se eu tenho um projeto, se eu tenho um plano, se eu preciso alcançar algo, eu preciso continuar tentando. A invenção desse homem mudou a história da humanidade. A invenção desse homem trouxe luz para nós hoje. Ei, aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida pode mudar a história de muitas famílias. Aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida vai afetar gerações, pessoas daqui a 10, 15, 20 anos serão afetadas pela palavra que você prega hoje, pelo evangelismo que você faz hoje, pela pessoa que você tira das drogas hoje. Meu Deus! É uma atitude sua, é uma palavra que você lança, que você pode mudar a história de toda uma geração, que você pode mudar a história de toda uma família. Aleluia! Aleluia! Não tem como ter um novo tempo em sua vida com pensamentos e atitudes velhos. Provérbios capítulo 23, verso 7 vai dizer: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa no seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dos pensamentos do cérebro, da forma que você pode pensar e raciocinar as coisas. Assim como você pensa, assim você é. Então, aonde a mente do homem ela consegue ir, o homem também vai. Não é? Eu falei até com a Maria hoje, ela estava fazendo lá o mousse. Aí eu falei para ela assim: Maria, pensa num limão. Isso aí, agora espreme aquele limão na boca assim, ó. Vai pensando no limão assim, espreme o limão na boca. Eu quando faço isso, até aquela... dá um nervoso, eu falo: rapaz, aquele gostinho de limão. Tá entendendo? E o nosso pensamento é exatamente isso. Quando a gente pensa em algumas coisas, a gente vai viajar dentro daquilo. Então, se você continuar pensando que você é um derrotado, você vai ser um derrotado sempre. Se você pensa que você é um vencedor, assim você será. Então, pare de pensar que para você não dá certo. Pare de pensar que você é um perdedor. Pare de pensar que tudo é mais fácil para os outros. Não, você vai alcançar aquilo que Deus falou sobre a sua vida. A palavra foi lançada, a promessa foi lançada. Então, Ele é fiel e justo para concretizar aquilo que Ele falou. Precisamos aprender a pensar sobre nós aquilo que a palavra diz a respeito de nós, diante de milhares de promessas da palavra, da Bíblia, a gente escuta a voz do diabo, a gente escuta a voz do vizinho falando assim: isso aí não vai dar em nada. A gente escuta aquele familiar dizendo assim: isso aí nasceu para matar a mãe dele, isso aí é uma peste, isso aí é isso aí é aquilo. Diante de diversas palavras contrárias, ao invés de você escutar a voz de Deus, você escuta a voz do inimigo. Diante de milhares de promessas do Senhor sobre a tua vida, o que você tem escutado? Diante de milhares de promessas da palavra, o que Deus prometeu sobre você, ei, você está dando ouvidos a quem? Então,
É necessário você entender o que Deus tem para você. Ei, se volte hoje para ouvir a palavra, a decisão, o decreto de Deus sobre a tua vida. Se volte hoje para ouvir aquilo que Deus falou sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, aquilo que Deus falou sobre o teu trabalho. Ei, se volte para ouvir a vontade do Senhor e esqueça a voz do inimigo. Oh, Deus! Você pode mudar a sua vida, mas você precisa permitir mudar a sua mente. Tudo muda quando a nossa mente ela muda. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Muitas das vezes a gente, vocês sabem o que é uma milícia? Vocês sabem o que é um grupo de pessoas armadas que estão ali para fazer, não um exército armado. Aí a gente acha que a nossa milícia como cristão, que o nosso exército armado como cristão, ele vai se definir na carne. Mas aí Paulo está dizendo aqui, os Coríntios, dizendo assim: as armas da nossa milícia, elas não são carnais. O nosso exército não é carnal. O nosso exército não é carnal, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Rapaz, a nossa mente, ela tem fortalezas que o inimigo vai tentando colocar. Então, se a nossa arma for carnal, a gente precisa, peraí, não. Eu preciso ter a minha fortaleza, a minha arma poderosa em Deus, para que Deus destrua as fortalezas do inimigo, destrua os conselhos, os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levante contra Deus, se a minha mente estiver em Deus, é o que o líder da intercessão da igreja antigamente ensinava pra gente. Ed Carlos, ele falou assim: não, bota a mão na tua cabeça e começa a trabalhar. Em nome de Jesus, esse pensamento não é meu, eu não quero isso. Sai em nome de Jesus. Ele falava assim: não, tem hora que eu tenho que orar e expulsar aquele pensamento de mim, porque esses pensamentos não são meus, isso não é o que Deus tem pra mim. E muitas das vezes a gente tem que orar assim mesmo. Tem que falar: não, Deus, não é meu, não vai ficar aqui, não vai ser desse jeito. Se encostar aí é onde fica bem. Isso aí. Eu vou voltar a pegar em nome do Santo. Mas para que os nossos pensamentos sejam levados cativo a todo entendimento e obediência de Cristo. O diabo ele vai tentando colocar pensamentos para escravizar a nossa mente, pensamentos para que venhamos desobedecer a palavra de Deus, para que venhamos desobedecer os nossos pais, para que nós venhamos desobedecer as autoridades. Não, o pastor não tem que dar conta da minha vida. E aí a gente pensa assim, que muitas das vezes falar mal do chefe vai resolver, falar mal do pastor vai resolver, falar isso vai resolver, falar aquilo vai resolver. Não, muitas das vezes são coisas que o diabo vai colocando para que você venha desobedecer a autoridade sobre a tua vida. E aí a gente vai vendo, tu vai no cemitério, o lugar mais rico do mundo, aí tu olha, rapaz, morreu tão novo, 20 anos, morreu tão novo, 16 anos. Aí tu vai e fala assim: ué, cadê os velhos? Cadê os idosos? Não, Deus. Os jovens morrendo, porque não estão cumprindo um simples mandamento: honrar pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Falta de honra a pai e mãe, os jovens estão morrendo cedo. Aí a gente fala assim: rapaz, o que está acontecendo? É um simples mandamento, mas a falta da honra faz isso. E o diabo vai colocando esses pensamentos na nossa cabeça. Foi o mesmo pensamento que ele colocou na cabeça de Eva, para que ela pudesse pecar. E aí, meu irmão, toda a humanidade se comprometeu. Toda a humanidade está hoje comprometida, presa no pecado, porque o inimigo colocou algo na cabeça de Eva. Ela recebeu aquilo e falou: não, que autoridade é essa sobre a minha vida? Quem é esse? Por que ele veio falar que eu vou morrer? O diabo está certo. E aí, ao comer do fruto, passar para o Adão, aí, meu irmão, já era. Isso foi o pensamento que fez a humanidade hoje estar perdida. O diabo coloca em nós pensamentos de derrota. Nada dá certo comigo.
Ah, mas só o outro que é abençoado, todo mundo consegue menos eu nunca vou conseguir, eu não tenho condições, isso não dá para mim, isso é assim, isso é assado, eu nunca vou conseguir ter dinheiro, eu nunca vou conseguir ter um bom emprego, eu nunca vou conseguir ter um carro, porque eu não vou conseguir aprender a dirigir, porque isso não dá para mim, eu não vou conseguir ter uma casa, e a gente vai com esse monte de pensamento achando que nunca vai conseguir conquistar nada. Você precisa repreender esses pensamentos e falar assim: Deus, não, peraí, se o Senhor prometeu que eu vou comer o melhor dessa terra, eu irei comer o melhor dessa terra. Meu Deus! Aleluia! Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não, a raiz de todos os males, ela não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas ter dinheiro não significa que você está amaldiçoado. Você pode sim ter o melhor emprego, o melhor salário, você pode sim ter um bom carro, ter uma boa moto, ter uma boa casa. Você precisa conquistar isso sim. É o que Deus prometeu sobre a nossa vida. É claro que o nosso pensamento não pode ser apenas a este mundo. Nós não podemos estar focados só no material. Nós precisamos entender, tudo isso vai ficar por aí. O mais importante é o céu. O mais importante é a vida eterna. Mas nós podemos sim ter boas coisas aqui. Só que o diabo coloca para você, é tudo muito difícil. Para você será impossível. Meu Deus. Muitas das vezes o diabo bota aqui pensamento sobre os problemas da vida dos outros. Tem gente que é mais acostumada a pensar na vida dos outros do que nos seus próprios problemas. A pessoa está sempre falando: não, mas não sei quem tinha que fazer isso, não sei quem tinha que estar na igreja, essa palavra é para o outro, e isso e aquilo. Aí a gente vai tomando tanta coisa, tanta conta da vida dos outros, esquece de nós. Muitas das vezes isso é coisa do diabo, porque você, Mateus capítulo 7 vai falar que a gente tem que, ao invés de olhar o cisco no olho do irmão, olhar o travessão que está no nosso. Porque se você começa a se policiar, começa a pensar a respeito da tua vida e falar: peraí, mas o cara lá está errando, eu estou falando mal da igreja do outro pastor, mas e a minha? Está ficando para trás. Eu estou falando mal do outro que canta errado, do outro que faz isso, mas e o que eu estou fazendo? Obrigado. Segura! Nunca mais vai soltar, Quando você fica pensando nas coisas dos outros, que os outros precisam acertar, você se esquece das coisas que você precisa acertar. Esquece o outro, ninguém muda ninguém. Nós mudamos o nosso pensamento. Você não tem poder sobre a vida do outro, mas você tem poder sobre a sua vida. Você pode mudar os seus caminhos, os seus passos. Você pode entender que muitas das vezes é difícil para o outro conseguir fazer o que você quer que ele faça. Mas você pode dizer: opa, eu preciso aprender a lidar com essa situação. Muitas das vezes, esses pensamentos eles nos fazem ficar ciumentos, invejosos, críticos e murmuradores. A gente pensa no outro, murmura sobre o outro, critica o outro, mas não consegue entender que nós precisamos mudar. É verdade. Mas o que fazer para termos pensamentos poderosos? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Meu Deus! Aleluia! Esse versículo é poderoso. Se existe algo honesto, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, se é amável, se é assim, se é assado, nisso que você tem que pensar. Simples. Não precisa pensar no erro do outro, não precisa pensar nas coisas do outro, pensa no que é louvável, pensa no que é bom. Aleluia! Muda a tua história. É a coisa mais poderosa para fazer
você ter pensamentos poderosos. Meu Deus! Seja seletivo com quem você deixa entrar na sua mente. A sua mente, ela não é uma lata de lixo. E aí, essa semana eu vi 2 vezes. É raro ver o mesmo vídeo 2 vezes, mas eu falei assim, eu queria ver o vídeo de novo. E ontem à noite o vídeo apareceu para mim. Um pai, ele chegou para a menina ali e começou a mostrar umas fotos para ela no celular. Quem é essa? Uma mulher que eu não faço ideia de quem seja. Aquela primeira eu não faço ideia. Não sei se é Beyoncé, não sei quem é. A segunda, eu acho que era a Anitta. Não tenho certeza, mas eu acho que era a Anitta. A menina, não sei. Aí passou a segunda mulher, não sei. Passou um cara todo tatuado, não sei o que pra mim deve ser funkeiro. A menina falou assim, esse é cantor de hip hop por causa das correntes. Mas ela falou assim, também não conheço. Aí, vai passando assim esses artistas da atualidade, a menina não conhecia ninguém. Aí passou uns desenhos de prótons e nêutrons, eu falei assim, isso aqui são prótons e nêutrons. Ah, isso aqui são células de não sei o que. Ah, isso aqui são isso, aquilo, tal. Aí aparece a foto de Einstein, esse aqui é Einstein. Ah, esse daqui é Van Gogh. Esse aqui... Aí eu falei, rapaz, aí, né, tava na legenda, a diferença de uma criança que não tem redes sociais. A menina, né, sabe tudo que é bom. Ela conhece coisas que se a gente olhar e falar assim, rapaz, quem é esse cara ali? Van Gogh, não faço nem ideia. Aí o pai ainda falou assim, o que Van Gogh fazia? Ah, ele era um pintor e ele fez o quadro, não sei o que, das estrelas, não sei o que. Eu falei, rapaz, menina. Né? E aí, Einstein, pá, isso e aquilo. E aí, sabe, muitas das vezes a gente deixa muito lixo entrar na nossa cabeça. Muita coisinha boba que vai só todos os dias alimentando os nossos filhos e a nós mesmos. Tá entendendo? Aí eu falei assim, aquela menina deve ter uns 12, 13, 14 anos talvez. Eu falei, rapaz, olha só como é que é a mente da menina. Ela não sabe quem é a Anitta. E eu acho que era a Anitta lá. A Anitta pelo menos ela tinha que saber quem era. Mas ela falou, não sei. Mas sabia quem era Van Gogh, sabia quem era Einstein. Está entendendo? Isso faz a diferença na nossa vida brasileira, né? E aí a gente não pode deixar com que a nossa mente só entre lixo. Porque infelizmente, tu está no trabalho, a rodinha de amigos fala uma besteira. Tu está na escola, os amigos falam besteira. E o tempo todo eles vão lançando lixo na nossa mente, lançando coisas, né? Então, nós não podemos deixar com que ninguém deposite lixo o tempo todo na nossa mente. Por isso que nós precisamos aqui, né, atentar para o que Paulo disse aos Filipenses. Se é bom, se é agradável, se é louvável, se tem algo, né, de virtude nisso, começa a pensar nisso. Começa a meditar mais a palavra do Senhor, começa a ouvir mais louvores, começa a ver mais pregações, começa a buscar algo que vai sempre te alimentar com o bem, né? Programas de TV, pessoas que falam mal umas das outras o tempo todo, murmuram, e não sei o que, e que está sempre ruim. Tem gente que é até ruim de você estar perto, de tanto que a pessoa reclama. Tá entendendo? Então tem hora que você fala assim, rapaz, se eu andar junto, eu vou continuar vivendo da mesma forma, da mesma maneira, né? Então pense como um vencedor e você vai se comportar como um vencedor. Pense como um derrotado e você será um derrotado. Quem muda o pensamento muda a história. Pensamentos são sementes que florescem em atitudes. Né? Decida pensar em coisas boas. Pensamentos transformam ambientes. Decida que existem algumas coisas que você não vai mais pensar e nem viver, né? Para fazer isso, você deve trocar o seu modo de pensar, né? Tem um livro chamado Hábitos Atômicos. O escritor ele fala assim, cara, se você precisa mudar algo, não adianta você tentar mudar tudo de uma vez. Ele vai dizendo assim, então melhore 1% a cada dia. Mude 1% do seu hábito a cada dia. Vai fazendo uma coisinha ou outra, mas vai tornando aquilo um hábito para que a sua história seja mudada. Tá? Então, eu não consigo largar de vez, eu não consigo parar de vez, mas peraí, o que eu posso fazer para começar essa mudança? Então, é 1% a
cada dia. Né? Quero trazer à memória só o que me dá de esperança. Lamentações, capítulo 3, verso 31. Cante uma música, uma adoração, né? E a gente pensa que muitas das vezes é necessário que Deus ele precisa da nossa adoração, mas Deus ele não precisa da nossa adoração. Tem gente que diz, não, por que nós nascemos? Por que Deus criou o homem? Para adorar a Deus, para servir a Deus. Não, se você nascer, crescer e morrer e não adorar a Deus, ele vai continuar sendo Deus. Então a verdade é que nós é que temos a necessidade de adorar. Nós somos alimentados e transformados a partir do momento que nós começamos a adorar. O nosso espírito, ele se conecta com Deus e a nossa vida muda. Você pode ver pessoas que estavam completamente perdidas na depressão, completamente destruídas pelas drogas, mas no momento em que elas se convertem, que elas começam a adorar a Deus, que elas começam a se entregar, aquilo muda dentro delas. Aí você fala, rapaz, quem é essa mulher? Que tipo de adorador ele é? Que tipo de adorador ele é? Ei, mas por quê? Porque ele sabe de onde ele estava, qual o fundo do poço, qual lama ele estava, e num determinado momento ele encontrou o Deus da adoração, e aquilo que ele faz dia após dia de adorar a Deus Todo-Poderoso faz com que a alma dele seja saciada, aquele vazio, aquele buraco que tem dentro dele é preenchido dia após dia através da adoração com a presença do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus! Essa semana eu escutei um testemunho da mulher que teve um câncer. Aí ela, no momento em que ela chegou diante dos filhos e teve a notícia do câncer, ela começou a cantar, mais perto quero estar, meu Deus, deixe. E a mulher foi cantando aquele louvor, todo dia ela cantava aquele louvor. Foi internada no hospital, e no quarto do hospital ela cantava, mais perto quero estar, mais perto quero estar. E o caso foi piorando, até o momento em que ela já não tinha mais voz. Aí ela ficava assim, e aí ela estava lá, até um determinado dia que um médico ligou para os filhos e falou assim, ei, eu preciso que vocês venham para o hospital urgente. Meu Deus. A mãe de vocês está muito mal. São os últimos minutos dela, talvez. Ela não vai passar dessa última hora. Está muito mal. E aí os filhos foram correndo para o hospital. Quando chegaram no hospital, a cama estava banhada de sangue, um negócio terrível. Pus, sangue, muita coisa. E eles olharam aquela coisa desesperados. E na hora que eles olham, a mãe saindo do banheiro e cantando, mais perto quer. Aquela mulher, ela foi curada de uma forma sobrenatural. O médico falou, já Meu Deus, aleluia! O câncer já tomou ela toda, o negócio está horrível. E aí, no momento em que parecia que não tinha mais jeito, aquela mulher continuou. Dizem que na cidade dela, se você perguntar pelo nome dela, ninguém sabe, mas se você perguntar quem é a mulher que canta mais perto que ela está, todo mundo fala, ela mora ali, não sei aonde, não sei o quê. A gente conhece a história dela, a cidade inteira conhece a história da mulher. Meu Deus! Mais perto que ela está. Aleluia! Tu és santo, tu és poderoso, Deus. Nós necessitamos adorar o Senhor. Paulo e Silas, apanharam, foram espancados, presos injustamente, trancados num lugar que não era um lugar bonitinho igual esse. Eles não estavam fortes assim, acredito que estavam bem machucados, mas acontece de que Paulo e Silas, diante da prisão, aqueles homens, a Bíblia vai dizer que um cantava e o outro orava. Um orava e o outro cantava, e eles adoravam, até o momento em que um grande terremoto veio, rompeu as cadeias, rompeu os grilhões, rompeu as correntes, e mudou o quadro daqueles homens, libertou aqueles homens, e ainda houve salvação naquele lugar. Está entendendo? Muitas das vezes você está preso, muitas das vezes você está em cadeia, muitas das vezes você não sabe mais o que fazer, mas Deus está falando
Luther King Jr. Aquela menina sabe quem é, talvez você não saiba. Mas foi alguém que mudou a história, tanto do tempo dele, mas até hoje, a história daquele homem é contada, porque aquele homem teve um pensamento de dizer, não, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, isso não pode continuar acontecendo. I have a dream, eu tenho um sonho, e aquele sonho daquele homem mudou a história daquele tempo, o sonho daquele homem mudou a história daquele povo, o sonho daquele homem fez histórias até hoje. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha o poder, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Provérbios capítulo 18, verso 21 vai dizer: a língua tem o poder para gerar vida e para gerar morte. Então, que não se aparte da tua boca, da tua língua, as palavras do Senhor. Que a tua boca, ela no momento que você for abrir a sua boca, que você abra a sua boca para liberar uma palavra de bênção, até mesmo sobre você. Porque muitas das vezes nós somos muito bons em liberar palavras sobre os outros. Não, eu sei que você está passando por isso, mas Deus vai te dar a vitória, vai ser assim, vai ser assado. E aí na nossa vez a gente fala, eu preguei para tantos, eu profetizei para tantos, mas eu sou derrotado. Mas aqui não vai dar certo, mas aqui é assim, mas aqui não é assado. Nós temos esse problema em nós. Nós falamos com os outros, levantamos os outros, mas na hora de falar assim, Deus, eu preguei a tua palavra, eu preciso acreditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre os outros. Nós somos bons com os da rua, com os de casa, não. Com os de casa nós erramos, falamos mal, falamos palavras de maldição, palavras que machucam, que acabam mexendo com a gente, com o nosso casamento, com a estrutura do outro, com os nossos irmãos. Aí a gente acaba machucando os de casa, com os de fora a gente trata bem. Então são coisas que a gente precisa vigiar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas que você entenda aquilo que o Provérbios vai dizer, que a língua ela tem poder para gerar vida e gerar morte. Desenhe sua mente imagens de um futuro melhor. Desenhe sua mente uma imagem de crescimento. Não, peraí. A Isabela, agora a Isabela está focada, meu irmão. Domingo passado, domingo, sexta-feira, foi na sexta que eu falei, não, se eu der 50 reais a Isabela, ela gasta tudo com bala, não sei o que. Não, pai. Agora eu estou juntando dinheiro, eu vou juntar 5 mil reais. Meu irmão, cadê que arrancou um centavo da menina? Não está gastando dinheiro, não. Não, vou juntar 5 mil reais. Aí, o que acontece? A gente precisa focar nessa ideia de crescimento. Peraí, não, eu vou juntar um dinheiro, eu vou começar um negócio, vou fazer assim, assado, vou crescer gradativamente nisso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente começou a vender trufo para pagar o aluguel da igreja. Eu falei, não, tem que arrumar um jeito aí, tem que pagar esse aluguel. Era tudo na minha costas, não. Aí eu vendia 10 trufos, 5 trufos, 8 trufos. Aí eu falava, rapaz, fiz 20 trufos, eu voltei com as 20. Aí eu falei, cara, não vou desistir não. Aí ela falava, pô, cara, tô quebrando. Rapaz, hoje se eu levar 100 trufos por dia, eu vendo as 100, cara. É que eu não estou conseguindo dar conta de levar as 100. Mas se eu levar 100, eu não sei, rapaz, tem que dar um jeito. Não consigo. E aí você fala, rapaz, tá entendendo? Então foi um negócio que a gente tem que pensar e falar assim, não deu certo hoje, vou tentar de novo amanhã. Não deu certo hoje, vou tentar de novo amanhã. Vou fazer assim, fazer essa. E aí, meu irmão,
você vai conseguir avançar, você vai conseguir crescer, você vai conseguir conquistar. E aí eu estou dando um detalhe de coisas pequenas, mas você pode simplesmente, iniciar no pequeno e começar no micro e para o macro, É no pequeno para chegar no grande. E você vai alcançar. Mas é necessário você desenhando o crescimento da sua mente, Desenhe sua mente milagres, desenhe sua mente o sobrenatural. Isaías 54, Deus ele vai dar uma orientação para a mulher estéril. Aí ele fala para aquela mulher que não tem filho, ele fala assim: prepara a tua casa, E diga assim, cante alegremente, ó estéril, que não deixa a luz, rompe em cântico. Sabe o que é romper em cântico? Meu irmão, é adoração, é aquele negócio que tu fala assim: pá, hoje eu vim pra cá sonhando em ter um filho, mas o médico já falou que eu sou estéril. Hoje eu vim pra cá sonhando com um projeto, mas já foi todo frustrado. Hoje eu vim pra cá e eu pensei que ia dar certo e deu errado. Mas aí Deus está falando assim: ei, você que deu tudo errado, ei, você mulher que estava sonhando em ter um filho, e o médico acabou de te dar uma palavra dizendo que você é estéril, rompa em adoração, rompa em cântico, comece a cantar, comece a louvar, que as cadeias vão quebrar, que os grilhões vão ser arrebentados, Exclama com alegria, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. As cidades que não dão a ninguém, aquele lugar deserto será habitado pela tua descendência. Ei, parece que a semente morreu, mas na verdade a raiz está crescendo para baixo. Em um determinado momento, aleluia! Começa a crescer. Glória a Deus! Vai aparecer. Ei, em nome de Jesus, começa a entender que no tempo certo você vai florescer e as cidades assoladas serão povoadas pela tua descendência. Ei, aquele lugar onde não tem uma igreja, é você quem vai plantar uma igreja lá. Ei, aquela família que estava perdida, é você quem vai lançar a palavra e ela será resgatada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Abraão, em Gênesis 15, Deus ele fala algo para Abraão que é interessante. Abraão, olha para as estrelas, conta se é que tu podes, assim será a tua descendência. Eu penso que Abraão ele simplesmente estava imaginando um sobrenatural, porque você vai ver, Deus fala com Abraão, acontecem várias coisas, Abraão cai num profundo sono, e aí entardeceu, aí que escureceu. Se você entender o mistério dessa palavra, Deus estava falando com Abraão, céu azulzinho, Deus mandando ele olhar para os céus e contar as estrelas. Num céu azul, Abraão está vendo estrelas. Num céu azul, Abraão está vendo tudo acontecendo. É a mesma coisa que Deus falou para você numa outra independência. Vai lá fora, conta as estrelas, vai olhar para o lado russo, para o outro lado russo, vai olhar para o céu russo, vai falar: Deus, não tem estrela, mas pela fé eu já estou vendo as estrelas do céu. Meu Deus! Aleluia! Acontecendo, Senhor, em nome de Jesus, assim como eu estou vendo as estrelas, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então, creia no sobrenatural. Creia que Deus falou, vai acontecer. Meu Deus! Mude suas atitudes e pensamentos, porque os pensamentos vêm sem crises. Davi pensou na vitória. E aí, meu irmão, esse Davi está aí, que eu acho que não coloquei a imagem. 1 Samuel 17:45, Davi pensou na vitória. Mas eu olho
Um exército todo tremendo diante de Davi. Um exército todo diante do Golias. Um exército todo amedrontado. Mas Davi falou assim: rapaz, eu já peguei um urso, eu já peguei um leão. Esse maluco aí de 3 metros de altura, meu irmão, não vai ser nada. Eu penso que talvez Davi tenha dado uma pedrada na cabeça do leão porque eu estou com o meu ovelha do pai. Davi tenha dado uma paulada na nuca do urso que tentou agarrar a ovelha do pai dele. Aí ele olha e vê aquele gigante e falou: quê? Quem é esse cidadão aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Quem será esse incircunciso filisteu para achar que ele é maior do que o meu Deus? Para achar que ele pode desafiar o exército dos homens de Deus? Mas a verdade foi o pensamento de Davi que vence aquele Golias. Foi o pensamento de Davi que faz a história. Davi falou: opa, eu pego ele na pedrada, meu irmão. Eu resolvo essa parada. Os outros não. Os outros se olharam como nanicos diante do gigante. Os outros se olharam como crianças diante de um maníaco do parque. Mas Davi se olhou como um gigante, dizendo: não, muito maior é aquele que está em mim do que o inimigo que vem do mundo. Meu Deus! Uma coisa é você pensar e outra coisa é você fazer. Pensar é o primeiro passo, fazer é o segundo. Olhe para aquele gigante que tem te assolado, olhe para aquele gigante que tem te confrontado e começa a falar: opa, peraí, se é para partir para cima dele, eu vou partir. Se é para virar à direita, eu vou virar à direita e vou sair dele, porque esse gigante está tentando te paralisar todos os dias. Meu Deus! Então, muitos não mudam suas atitudes com medo. Não tenha medo de mudanças. Errou? Tente novamente. Errou? Tente novamente. Não deu certo hoje? Vai de novo amanhã. Está entendendo? Muitas vezes a gente, mas não dá. Eu penso lá em Lucas capítulo 5, onde os discípulos não, eles não eram discípulos, mas, Pedro e os outros dois lá estavam pescando a noite toda. Aqueles homens pescaram a noite toda, lançaram a rede a noite toda, mas simplesmente não pescaram nada. E simplesmente não alcançaram nada. Por quê? Tinha um propósito de Deus aqui. Mas no momento em que Jesus dá uma palavra, Pedro, que não era discípulo, ele vai dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, por mais que as dificuldades tenham acontecido na sua vida, hoje é dia de ouvir a palavra do Senhor e falar assim: eu vou lançar as redes novamente, eu vou fazer novamente, eu vou tentar mais uma vez. Tenha a atitude de tentar novamente, não deu certo. Tenha a atitude de tentar novamente, não deu certo. Tente de novo. É igual aquele telefone, né? 70, meu irmão. E se não conseguir 70 de novo. Então, para concluir, quero te pedir para se colocar de pé. Coloque em seus lábios palavras tão poderosas que essas palavras irão mudar o seu pensamento. E o seu pensamento irá mudar suas atitudes. E as suas atitudes mudarão os seus resultados. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Pensamentos são sementes que geram ações. Tenham a mente de Cristo. Cuidem dos seus pensamentos. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia.